perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está bem. Aleluia, louvado seja Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Deus seja louvado. Vamos estar meditando nessa noite na palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 6. Vamos estar lendo 3 versículos. Primeiro o versículo 5, depois o 10 e o 11, que diz assim: Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião contra este Daniel, e não achamos contra ele na lei do seu Deus. O versículo 10. Daniel, pois, quando soube o edito que estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas, portas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Só até aí. Louvado seja Deus. Senhor, nessa noite nós apresentamos a Tua palavra. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu convido você que está no seu lar, você que está precisando de um milagre, de uma cura, de uma bênção, e você que tem passado por perseguições, mas que nesse momento você possa estar se colocando diante do seu Deus. Se a gente observar nessa história de Daniel, Daniel foi lançado na cova dos leões, não por pecados ou por culpas, mas sim porque ele era um homem temente a Deus. Aqueles homens não achou nenhuma culpa em Daniel para acusar. Então eles procuraram algo para poder impedir Daniel de orar ao Senhor. Deus quer que você seja abençoado, louvado seja Deus. O inimigo, ele não está nem aí se você está pedindo um carro, uma casa ou alguma coisa assim. O que o inimigo não quer é que você ore, é que você jejue, é que você tenha uma vida com Deus. Quando você tem uma vida voltada para o Senhor, Satanás faz de tudo para te tirar da presença de Deus. A contenda a qual fizeram para destruir Daniel, não é porque Daniel tinha uma casa linda, não porque Daniel era um príncipe encantado, mas é porque Daniel ele tinha uma intimidade com Deus. E eu convido você para meditar nesse versículo 10 que diz assim: Daniel, quando soube que estava assinado um edito, poder jogar ele na cova dos leões, ele entrou no seu quarto, janelas e portas abertas, do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Quando Daniel soube que havia assinado um edito por ele ser jogado na cova dos leões, ele aumentou a sua fé, louvado seja Deus. Ele diz: nada e nem ninguém vai impedir de que eu adore ao meu Deus. Ele não ficou com medo e nem com temor. Ele abriu a janela do quarto que ele estava, para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele se colocava de joelho e orava e dava graças a Deus, como ele fazia antes. E aqueles homens foram lá, encontraram Daniel orando, e ali foram lá e falaram com o rei para lançar na cova. Muitos já conhecem essa história de Daniel, mas eu gostaria de falar para você nessa noite, a qual o Espírito Santo de Deus tem falado no meu coração dessa forma. A palavra do Senhor se renova cada dia. Daniel foi lançado na cova dos leões, não por bens, mas porque ele era um homem temente a Deus. Ele não se dobrava diante dos homens e ele era obediente ao Senhor. E mais uma vez eu convido você para se entregar a Deus, ter temor a Deus, ser obediente a Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E Daniel, louvado seja Deus, ele não tinha nenhuma culpa. A única culpa que acharam de Daniel é porque ele era um adorador.
E você que é um adorador, que tem passado por dificuldade, ter sido julgado, condenado, continue adorando. Não tenha medo. Abre as janelas da sua casa, continue fazendo aquilo que Deus manda você fazer. Porque ainda que tente te condenar, mesmo que lhe lance na cova dos leões, o Senhor Deus fará os leões jejuar para te dar livramento. Então eu gostaria de meditar nessa noite mais uma vez e falar para você que o segredo de tudo, o que o inimigo não quer, Satanás não quer, que a gente seja um adorador de verdade, que a gente seja um temente a Deus, que seja um obediente ao Senhor, na sua palavra, nos seus mandamentos, naquilo que Deus quer para nós, Satanás não quer. Muitos hoje estão em busca só de bens materiais. Ah, mas é pecado eu pedir bens materiais? Não. Se formos obedientes a Deus, o Senhor diz que Ele acrescenta tudo. De nada vamos ter falta. Se eu for temente a Deus, Deus não vai deixar eu perecer. Porque o prazer de Deus é que os filhos dele sejam abençoados. Mas eu gostaria de meditar nessa noite falando para você o seguinte: você está pedindo uma bênção material? Amém. Mas busque primeiro a espiritual. Busque a presença de Deus para a sua vida. Pergunte para o Senhor em que área você precisa mudar, porque o Espírito Santo de Deus vai lhe orientar, vai lhe conduzir, vai lhe ensinar o que deve mudar em você, o que deve mudar em mim. Porque o prazer de Deus é que somos salvos. Louvado seja Deus. E nessa noite eu convido você para a gente orar ao Senhor, falar com Deus. Satanás não quer que você ore, porque quando eu quero falar com Deus, eu oro ao Senhor, eu converso com Deus. E quando eu quero ouvir a voz de Deus, o que eu faço? Eu leio a Bíblia. Satanás também não quer que você leia a Bíblia, que você estude a palavra de Deus. Satanás só quer que você fique focado em trabalhos seculares. Existem pessoas que acostumam ir só na igreja ou até mesmo abrir a Bíblia só nos momentos tão difíceis. Mas quando as coisas começam a melhorar, ela se distancia do Senhor. Começa a dizer, eu não tenho mais tempo, a minha vida está corrida, estou cansada, estou cheia de problemas, cheia de coisa para resolver. Minha vida está dessa forma, não tenho mais tempo. Mas eu convido você nessa noite a colocar Deus como principal na tua vida, na tua casa, na tua mesa, no teu casamento, nos teus filhos, na tua família. Você colocar prioridade em Deus. Deus é minha prioridade. Deus é minha prioridade no meu trabalho. Deus é minha prioridade na igreja. Deus é prioridade na minha família. Porque a minha família sem Deus, ela se torna nada. Meu trabalho sem Deus, eles se tornam nada. Então eu te convido nessa noite a você orar ao Senhor. Falar com Deus todos os dias. De manhã, meio-dia, de noite, Daniel orava a Deus. Por isso que ele foi condenado e lançado na cova dos leões, porque ele era um adorador. Vamos orar ao Senhor. E eu desde já convido você para todos os dias conversar com Deus. Converse com Deus de manhã, converse com Deus no teu trabalho, converse com Deus, fale com o Senhor. E toda vez que você querer ouvir a voz de Deus, abre a Bíblia que Deus vai falar com você. Ela fechada, ela é um livro, mas ela é aberta, ela é a boca de Deus falando conosco. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua presença. Que o Senhor nunca deixe faltar em nós, Senhor, o espírito de adorador. Pai, em nome de Jesus Cristo, a comunhão com o Senhor. Eu te entrego nesse momento a minha vida, a minha família, meus filhos, meu esposo, a minha mãe, meus irmãos, toda a minha parentela. Quero te apresentar, Senhor, nesse momento também os teus filhos que vão estar ouvindo essa palavra. Eu te convido, Pai, o Senhor ir de encontro a cada um. Aquele que está, Senhor, não ora mais, não tem mais tempo de ler a Bíblia. Aquele que está, Senhor, trabalhando muito, cansado, fadigado, vá de encontro nesse momento. Visita também aquele que está enfermo, aquele que está precisando de um milagre, de uma cura, aquele que precisa de uma resposta.
O Senhor é Deus que faz milagre. O Senhor é Deus que faz leões jejuar. E eu te convido nesse momento, o Senhor está visitando cada um em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada ouvinte, Senhor. Abençoa cada um que está nesse momento precisando de um milagre. Aquela pessoa, Senhor, que está na depressão, que está com ansiedade, que não consegue dormir. Aquela pessoa que está com medo, que está triste, que se encontra sozinho, que acha que não tem ninguém. O Senhor é a luz, o Senhor é o caminho, o Senhor é o amigo que não abandona em nenhum momento. E eu te entrego essas pessoas nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse casamento que está destruído, essa família, Senhor, que está precisando de um milagre, essa pessoa que está te pedindo um emprego, essa pessoa que está te pedindo uma resposta. Eu te convido, meu Pai, ao Senhor visitar os lares, visitar essa família, visitar esta pessoa que está te clamando, em nome do Senhor Jesus Cristo. E coloca no coração de cada uma delas que primeiro o Senhor na casa, na família, no casamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que essas pessoas comecem, Senhor, a falar com o Senhor, a conversar com o Senhor, a dialogar contigo, meu Pai. E eu te entrego em nome de Jesus Cristo. Se faz presente nesses lares, nessa família. E dá vitória e livramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém?